Você já se viu remoendo os erros do passado? Talvez para você hoje seja um desafio se desapegar daquilo que você já fez e se arrependeu. Por isso, nesse vídeo vamos refletir sobre isso. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Você já parou para pensar que o seu eu do passado não tem as mesmas informações e a mesma consciência que você tem hoje? Talvez você possa se culpar pelo que você fez no passado, talvez você não consiga se perdoar, mas o fato é que não tinha como ser diferente. Porque quem você é hoje não é igual a quem você era no passado. Lembra de você quando você tinha, sei lá, os seus 10, 15 anos. A mentalidade que você tinha lá atrás, com 10, 15 anos de idade, é a mesma mentalidade que você tem hoje? Ou muitas coisas você já percebeu que naquela época talvez você fizesse um drama por algo que para você era muito importante naquela época, mas que hoje você vê que não tem significado nenhum. Da mesma forma é o seu eu hoje, como você está hoje. Ele é diferente de como era lá atrás, nessa época, nesses erros que você pode ter cometido no passado. E hoje você pode estar remoendo isso, pode estar preocupado, se sentindo culpado, ocupada. Mas será que daqui a 5 ou 10 anos você ainda vai estar preocupado ou preocupada com isso? Será que isso vai ter um peso realmente significativo na sua vida? Ou será que não? Será que passado esse tempo, para você isso vai se tornar algo irrelevante? Porque se for algo que for se tornar irrelevante para você, você já tem uma boa pista de por onde começar. Mas se é algo para você que você sente que você lá no futuro ainda vai estar remoendo isso, levando em consideração que hoje você está sentindo isso com essa mentalidade, mas talvez daqui a 1 ano, talvez daqui a 2, isso para você não represente nada. Mas se você sente que é algo difícil para você, por que não buscar uma ajuda profissional? Eu sei que ainda hoje existem pessoas que têm uma resistência de buscar uma ajuda profissional, mas é importante, principalmente quando você vê que não está dando conta de resolver sozinho ou sozinha, de conseguir liberar esses pensamentos. Mas para pensar um pouco comigo. Será que você não está sendo injusto com você? Porque você pode estar se culpando, você pode estar remoendo pensamentos sobre algo que você não tem como mudar. Porque é só no hoje que você pode agir. Você não tem como voltar lá atrás e fazer diferente. Você pode fazer diferente hoje. Por exemplo, você fez algo que você sabe que não foi legal, algo que você se arrependeu. Você não tem como voltar lá no passado, certo? Mas hoje você pode ter uma atitude diferente daquela que você tomaria lá atrás. Vamos supor que você tem alguma questão com compulsão alimentar. E aí hoje você saiu comendo tudo que via pela frente. Quando chegar o amanhã, que será novamente um hoje, você vai ter como fazer algo com relação a isso? Não. Mas naquele momento você pode começar a fazer algo diferente. Pode buscar uma ajuda profissional, pode buscar alguns vídeos que vão te auxiliar, pode ir atrás de resolver isso. Mas ficar se culpando, se martirizando não vai resolver. E você já sabe disso. A única coisa que você pode fazer é aceitar as coisas como foram, da forma como aconteceram e fazer o seu melhor hoje, dentro da sua consciência atual. Porque eu não estou querendo colocar mais pilha em você, mas a realidade é que daqui a 10, 15 anos tem coisas que você vai olhar para trás para esse seu momento atual e você também vai achar que você poderia ter feito diferente. Só que entende que não tinha como ser feito diferente porque essa é a sua consciência atual. E lá na frente você vai ter uma consciência mais expandida ainda, mas hoje essa é a sua consciência. Só que o problema é que existem pessoas que vão passar uma vida inteira remoendo os erros que cometeram lá atrás e sofrendo e se martirizando. Só que aquilo, aquele fato, aquela questão não pode ser alterada. Mas você tem como ressignificar, como dar um novo significado à forma como você enxerga aquilo. Trazer aquilo como um aprendizado. Só que tem pessoas que vão passar uma vida inteira remoendo algo que fizeram aos 10, aos 15, aos 16, enfim. E nunca vão viver plenamente, porque estão sempre apegadas a algo que fizeram. Ou seja, é uma vida de sofrimento. Será que de fato é isso que você quer para você? Eu sei que não.
senão você não estaria aqui nesse vídeo. Então continua aqui comigo, porque esse vídeo certamente vai te ajudar a ampliar a sua visão com relação a esse momento que você está passando. Eu já conheci uma mulher que ela tinha decidido não dar continuidade à gravidez. E sem entrar em detalhes da história dela, ela me disse o seguinte uma vez: às vezes eu penso como seria se eles ou elas estivessem aqui. Porque eu não sei, né, se seriam homens ou mulheres. E olha que coisa, na época em que ela tomou essa decisão, ela não tinha consciência que tinha na época que conversou comigo sobre isso. Só que ela nunca vai poder voltar lá atrás e fazer diferente. Ela só pode lidar com as consequências da atitude que ela tomou e ressignificar tudo o que ela viveu. E por que eu trouxe a história dela para você? Porque quantas vezes na nossa vida a gente age por medo e não por amor? Então talvez hoje essas suas questões do passado sejam um desafio muito grande para você. Assim como para ela era essa questão da gravidez, devido a diversos fatores internos e externos. Só que você consegue perceber que anos depois o desafio dela se tornou outro. E hoje o que você olha como difícil de perdoar, de se perdoar, de deixar para trás, de desapegar, lá na frente talvez você nem se lembre disso. E você vai estar vivendo um outro desafio e essa questão pode se tornar irrelevante para você. Ou talvez não, porque só você sabe o desafio que você está vivendo hoje, o que você está enfrentando hoje. Mas de alguma forma isso vai ser diferente, especialmente se você se permitir ressignificar, de olhar para trás com um outro olhar, de olhar para você com mais amor. Isso não é sobre justificar o que aconteceu, não é sobre você tornar a repetir esses mesmos erros, se for o caso, mas é sobre você compreender que com a consciência que você tinha naquela época, não tinha como você fazer diferente. Não tinha como ser diferente. Em vários episódios da nossa vida, a gente pode achar que tinha como fazer diferente, que tinha como ser diferente, que era só um pequeno ajuste, um pequeno detalhe, tudo ia ser diferente. Mas a realidade é que não tinha como ser diferente. Por mais que existissem outras possibilidades do que poderia ter acontecido, a consciência que você tinha naquela época te direcionou para aquele caminho. Porque se você escolhesse um outro caminho, um caminho diferente, você teria que ter outra consciência. Só que essa outra consciência tomaria um caminho diferente e também você não sabe quais são as consequências, quais seriam as consequências desse outro caminho que você teria escolhido. Porque quando a gente faz algo do qual a gente se arrepende, a gente pensa, e se eu tivesse feito de tal forma? Que teria sido diferente? Talvez tudo, talvez nada. Talvez fosse um diferente pior do que aquilo que a gente está passando hoje. Você já parou para pensar a respeito disso? Isso me fez agora, inclusive, lembrar desses filmes em que as pessoas voltam ao passado, como o filme Efeito Borboleta, e ele vai tentando consertar a situação que vai acontecendo e sempre acontece algo mais catastrófico do que ele havia imaginado. Ou seja, ele não conseguia alinhar as coisas de uma forma em que ficasse tudo bem no final. E muitas vezes a vida da gente é sobre isso, não é sobre voltar ao passado fisicamente e fazer algo diferente, mas sim sobre ressignificar aqui dentro. Então pensa sobre isso. Não tinha como ser diferente e você fez o que poderia fazer naquela época, com o nível de consciência que você tinha. Agora eu vou te dar 3 estratégias que podem te ajudar a parar de pensar nos erros do passado. Primeiro é o seguinte, você faz assim, sempre que vier o pensamento sobre a questão X, você pensa cancelado, cancelado, cancelado e substitui esse pensamento por um pensamento positivo.
por um pensamento de alguma coisa boa ou alguma coisa que você gostaria que acontecesse, ou o positivo dessa situação que aconteceu. Inclusive, esse cancelado, eu aprendi com o professor Hélio Couto. Se você quiser, com certeza pode te ajudar demais, tanto as palestras dele, quanto as reprogramações mentais que ele tem disponibilizadas no canal dele do YouTube. Eu te aconselho a experimentar e ver por si mesmo os resultados que isso pode trazer na sua vida. Dentro desse mesmo tópico, uma outra questão que eu quero abordar é que você pode tomar um banho gelado. Se você perceber que os pensamentos estão demais, você pode sair para se exercitar, correr, ir para a academia. Você também pode pegar uma pedra de gelo, colocar na sua mão, sentir a sensação daquele gelo derretendo, cuidado para não se queimar. Então, tudo que te ajude a voltar a sua atenção para o corpo vai te ajudar muito a parar de estar remoendo esses pensamentos do passado. Firme em você a ideia de que não tinha como ser diferente. E tenha a certeza que você deu o seu melhor com a consciência que você tinha. Não tinha como ser de outro jeito. Firme na sua mente que as coisas aconteceram como precisavam acontecer, para o meu maior aprendizado e para o aprendizado das outras pessoas também. E hoje eu decido agir diferente. O mais importante é que você tenha firme dentro de você que você agiu de acordo com a sua consciência naquela época. A terceira coisa é você focar no que realmente importa, que é no que você está fazendo nesse momento, ou no momento que esses pensamentos vierem. Quando vierem pensamentos de algo que você se arrependeu, mesmo que não seja um erro exatamente, você pode pensar o seguinte: isso não é sobre mim. Isso não é sobre mim. Ou isso não me representa mais. Ou também, eu não tenho o menor controle sobre isso. Então, todas essas são estratégias que eu uso também na minha própria vida e que me ajudam muito. E não necessariamente para questões do passado que eu fiz e me arrependi, mas também para pensamentos repetitivos, sabe? Aqueles pensamentos que ficam ali, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mesmo que não seja um arrependimento ou um erro do passado. Mas, como no seu caso provavelmente essas técnicas elas também vão te ajudar. E outra coisa também que pode te ajudar é você não tentar expulsar esses pensamentos como se fosse algo indesejado, mas simplesmente também, sabe, como numa meditação, você deixar esse pensamento vir e deixar ele ir embora, e deixar outro pensamento entrar no lugar. O que acontece muitas vezes quando a gente está pensando no passado é que a gente entra naquela história, a gente entra naquela narrativa e fica alimentando aquele pensamento. Então, deixe esse pensamento morrer de fome. Não alimente ele. Busque alimentar outros pensamentos. Deixe que a história venha em alguns momentos e deixe também que ela vá embora. Não entre dentro dessa história. Compartilhe a sua experiência aqui comigo nos comentários. Já faz muito tempo que você está tendo que lidar com essa questão ou é algo mais recente? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!